princípio era a música. O verbo veio depois. No princípio era a música. Esse é o primeiro som do qual eu me recordo. O som do violão. O som do violão do meu pai. O som do violão do meu pai tocando para mim noite adentro até adormecer. E a partir dessa memória eu vou tentar contar como a música foi aos poucos se tornando a senhora da minha existência. Eu nasci em 1975. Dia 27 de fevereiro de 1975, Daniel Porto Carreiro Gonzaga do Nascimento. Brasil, ditadura militar. Rio de Janeiro, Tijuca. Você mora na Tijuca também? Eu morava na Tijuca, morava ali na rua Visconde Figueiredo. Morava com meus pais. Minha mãe, Ângela, meu pai, Luiz. Do outro lado do corredor, no mesmo prédio, moravam os meus avós maternos. Eu morava com meu pai e minha mãe no apartamento 102 Fundos. E do outro lado do corredor, no apartamento 101 Frente, moravam meus avós. Maria Ruth e Aloysio. Olha lá, Maria Ruth e Aloysio. E aí é o seguinte, esse era o meu mundo. Esse era o meu universo. Era tudo que eu conhecia. Ninguém tinha nome, entendeu? Ninguém tinha nome. Eles eram só meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, minha babá Olinda. Eram apenas personagens de uma história que estava só começando. Esse era o meu universinho. O meu avô tocava violão, mas ele não tocava mais. Ele teve um derrame e ficou com o lado esquerdo do corpo paralisado, de modo que ele não podia mais tocar violão. Isso acabou lhe matando. Não o derrame, não foi o derrame que ele matou. Mas era a falta que o violão fazia na vida dele. Ele agora tinha o ar abatido, ficava sentado no canto do sofá, amuado, vendo as resenhas esportivas. Nelson Rodrigues, João Saldanha, a Zebrinha. Lembra da Zebrinha, Dudu? A Zebrinha. Coluna do Milho. Meu avô ficava agora vendo as resenhas esportivas e eu ficava sentado ali na mesinha de mármore assistindo meu avô assistir as resenhas esportivas. De vez em quando ele enchia o saco, chamava a minha avó que estava lá dentro tomando banho, a boca meio torta, Maria Ruth, Maria Ruth. Minha avó saía do banho cheirando sabonete Gessi, né? Cheirando aquele desodorante Gessi. Minha avó saía do banho, cheiro da minha avó, e ajudava a Luísio a se deitar. Ele era Luiz Porto Carreiro. Vinha saber muito tempo depois. Meu lado, Porto Carreiro. Ele e minha avó tiveram uma casa na Tijuca, também, na rua Jaceguai, que tinha por numeração 27. Jaceguai 27. E de lá saiu muita gente boa da nossa MPB. Saiu César Costa Filho, Aldir Blanc, Ivan Lins, Lucinha Lins, Gonzaguinha. Eles eram um movimento artístico universitário. Meu avô, Aloysio, era psiquiatra por profissão, mas tocava violão de 7 cordas. E a minha avó não tocava nada não. Minha avó tocava os outros para ir embora para casa, porque ninguém queria saber de ir embora de lá.
E alguns nunca foram, tipo meu pai. Meu pai nunca saiu de lá. Meu pai saiu de lá para casar com minha mãe. Eu nunca vi meu avô tocar. Diziam que ele tocava bem. Mas o meu pai, sim. Meu pai, Luiz. Luizinho, como ele se chamava. Meu pai tocava toda noite, lá no quarto dos fundos, na penumbra, quietinho. E eu ficava ali com ele. Ele não cantava muito, não. Cantarolava às vezes. Cantava assim. Quis saber que ela tinha vontade de não você tem a certeza. E cantarolar. E eu botava as coisas no caderninho. E eu ficava ali, não tocava, não fazia nada, vendo meu pai tocar, ficava brincando de carrinho assim no estojo do violão dele. E isso ia noite adentro. Esse é o primeiro som do qual eu me recordo. Esse som do violão, o som confortável do violão, né? O som elegante do violão. O som do violão do meu pai. Noite adentro. Até adormecer. Bom, eu falei do meu avô, falei da minha avó, falei da minha mãe, falei da minha babá Olinda. Mas tem uma pessoa nessa história que não dá pra não falar. Que era o meu outro avô, meu avô doido. Porra, esse meu avô era muito doido. Meu avô aparecia de vez em quando, mas não sempre, não sempre. E ninguém precisava me dizer quando meu avô estava chegando. Eu já escutava o meu avô falando lá da garagem, lá do primeiro andar, eu escutava o meu avô, ele já falava com o porteiro, falava com o motorista, falava com todos os moradores do prédio, chegava dando seu grito de guerra. Horror! Eu estava dentro de casa, eu tinha medo daquele meu avô, ele chegava animadaço, sempre animado. Chegava batendo na minha cabeça, esse menino cresceu muito, esse menino cresceu. Eu ficava nervoso com aquele negócio do meu avô, sempre animado, sempre com a sanfona. Levava a sanfona em todo lugar, minha festa de aniversário ele levava sanfona, velório ele levava sanfona, levava tudo sanfona. Eu me lembro de ter uma foto dele no casamento dos meus pais, ele vestido de bandeira do Brasil, de casaco verde, terno verde, camisa amarela, sapato azul, gravata branca. Meu avô doido, parecia de vez em quando. Eu disse que o violão é o primeiro som que eu me recordo, mas não foi o primeiro som que eu escutei. Quando eu nasci, meu avô foi na maternidade. Tocou pra mim meu avô Pedro Rocha, levou a sanfona, vou tocar pro meu neto. Meu pai, papai, essa sanfona aí, garoto, né? Vou tocar pra meu neto. Vou tocar, neto. Eu não sei imitar o Gonzagão muito bem. Tá parecendo um índio velho que é tabaco. Mas esse é Gonzagão, vamos deixar claro. Isso é Gonzagão. Quando eu falar com essa voz, é o Gonzagão. E meu neto tem que saber sanfona, som de sanfona, né? Mas tocou pra mim, tocou pros 20 moleques que estavam no berçário, todos os moleques ouviram lá do Gonzagão. E naquele dia do meu nascimento, 27 de fevereiro de 1975, eu fui batizado pela sanfona do Luiz Gonzaga. No primeiro dia da minha vida. E ele com sua vozinha maviosa, sua vozinha humilde, cantou a seguinte canção pra mim. Vai, boiadeiro, que o dia já vem. Pega o seu gado e vai pra junto do seu bem. De manhãzinha, acorda-se pela estrada. E a boiada tá todinha me esperar. São 10 cabeças, é muito pouco, é quase nada. Mas não tem outra mais bonita no lugar. Vai, boiadeiro, que a tarde já vem. Pega o seu gado e vai pra junto do seu bem. E tardezinha na cancela a boiada, não lembro se lembra. E a linhazinha vem todinha me abraçar. É tão bonita, é muito pouco, é quase nada. Mas não tem outra mais bonita no lugar.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Pega o seu gado e vai pra junto do seu bem. Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Pega o seu gado e vai pra junto do seu bem. Meu amor. Eita, velho. Minha mãe não ia com os cornos dele de jeito nenhum. Porra, minha mãe não ia com os cornos dele de jeito nenhum. Ela dizia pra mim, seu avô maltratou muito seu pai. Cara, eu sou péssimo imitador, foi mal. Mas essa é minha mãe. Ela não falava assim, ela falava, seu avô maltratou muito. Eu não lembro da voz da minha mãe, que coisa louca, né? O meu pai tá aí o tempo inteiro, a gente escuta o meu pai. A minha mãe não lembra da voz. Mas enfim, essa é minha mãe. Ela falou, ele maltratou muito seu pai. Eu adorava essa parte que meu avô tinha maltratado meu pai. Essa parte era muito maneira, porque meu pai era chato pra caramba. Meu pai olhava pra gente assim, ó, com o canto do olho, ele era meio cego de um olho. Então ele olhava só com o olho. Aí ele falava assim, ó, Daniel, vai tomar banho? Daniel, vai estudar? Daniel, vai dormir? Olhava, ficava olhando a gente. Eu adorava, pô, seu avô maltratou muito seu pai, pô, achava demais. Mas maltratar aquele cara mesmo, pô. Sacanagem. Uma vez meu avô ofereceu um carro pra minha mãe. Olha minha mãe é um gato. Pô, meu avô ofereceu um carro pra minha mãe ir pra Exu com ele. Pô, minha mãe não foi pra Exu, não. Minha mãe, cara, meu avô ofereceu um Passat pro meu... Sabe o que é um Passat, claro? Claro, o que é um Passat? É um carro anos esporte, carro esporte dos anos 80, era o melhor carro. Minha mãe não foi pra Exu. Ele maltratou muito seu pai, minha mãe não foi pra Exu, e eu falava, não tem que ir pra Exu mesmo, não. Não tem que ir pra Exu? Vai pra Exu, o que vai fazer Exu? O que é Exu? Na realidade, eu não sabia o que era Exu. Mas eu não gostava muito de chuchu quando era pequeno. E Exu, lembrava de chuchu, de modo que eu não gostava de Exu, eu não gostava de chuchu, não vai pra Exu, não tem que ir pra Exu, não vai pra Exu. Acontece que minha mãe nunca foi pra Exu. Acontece que eu fiquei sem um Passat, eu queria pra caramba ter tido um Passat. O bonito Passat, eu me dava muito Passat. Acontece que isso era 1980, eu tinha um pijama vermelho de flanela, eu tinha uma irmã que tinha acabado de nascer, e eu tinha uma mamadeira cheia de café com leite, que a minha babá Olinda fazia pra mim de manhã. E eu morava lá no 102 Fundos, né, morava no 102 Fundos, e eu me lembro que eu entrei assim na sala e tinha uma cortina amarela em casa, bonita, era uma cortina cor de creme, assim, eu no meu pijaminha, assim, todo confortável, pijama de flanela. Eu entrei na sala, o sol batia assim na cortina, o sol batia na cortina, iluminava o sofá, iluminava o carpete, iluminava assim em cima da mesa, A cortina só servia para esconder a palavra fundo. Se você abrisse a cortina, pá, dava de cara com o muro. Mas com a cortina aquilo era bonito. Me lembro assim, tá confortável, eu olhei em cima da mesa. E em cima da mesa da sala tinha um disco. Em cima da mesa. Eu sabia o que era um disco, porque minha mãe tinha vários discos. A minha mãe escutava umas coisas assim. Porra, Almanaque do Chico Buarque. Disco clássico da minha mãe. E esse disco eu escutava pra caramba. Ela escutava. Eu te vejo sumir por aí. Te avisei que a cidade era um vão da tua mão. Olha pra mim, não faz assim, não vai lá não. Pô, minha mãe ouvia, sabe o que minha mãe... É esse aqui, ó. Vocês conhecem esse disco? Conhece esse cara, Vinícius? Eduardo Zeck. Não, tu tá rindo porque tu lembrou de Rock das Cachorras. Eduardo Zeck é muito mais que Rock das Cachorras. Segura aqui, Clara. Segura aqui. Segura, por favor, minha filha. Essa é minha filha. Ah, Clara. Obrigado, meu anjo. Pô, Eduardo Zeck tem aquela música Nostradamus, sabe qual é? Naquela manhã eu acordei tarde de bode. Com tudo que sei, acendi uma vela, abri a janela e pasmei. Alguns edifícios explodiam, pessoas morriam. Isso não é bom pra uma criança ouvir, não, mas tudo bem. Eu disse bom dia, ignorei.
Desculpa. Eduardo Zeca era incrível. Minha mãe ouvia Caetano. Não, desculpa. Caetano ela não ouvia. Caetano só quando meu pai não estava em casa. Porque meu pai era assim, um mentão com o Caetano. Ele falava assim, Daniel, não, é sério, ele falava, Daniel, Caetano canta mal. Caetano, todo mundo com meu pai tinha ciúme, que ele não gostava, que cantava mal. Fulano canta, Caetano canta mal. Tal. E eu fiquei ali em cima da... Só que aquele disco que estava em cima da mesa da sala, ele tinha uma coisa que nenhum outro disco tinha. Aquele disco tinha a cara do meu pai. E aquilo foi estranho para mim. Meu pai, que tocava violão, não deu nem tempo de pensar muito, porque a minha mãe chegou... Easy. Minha mãe chegou e falou, vamos escutar o disco do seu pai? A minha mãe era muito cuidadosa com os discos dela, adorava os discos dela. Ela pegava os discos dela, desculpa, Thiago, ela pegava, passava uma flanelinha nos discos dela, soprava, conferia assim a altura dos olhos e só depois, lentamente, ela colocava o disco na boca. E ai de quem desse um risco. Minha mãe tinha aquela vozinha fina, a dela era brava pra caramba. Desse um risco no disco dela, ela ficava nervosa e acabava riscando. Não tô achando aqui, claro, tô cego, filho. Aqui, achei. Aqui. Achei. Ah, meu Deus, minha mãe. Aqui. A gente ficou escutando o disco do meu pai. Por acaso algum dia você se importou em saber se ela tinha vontade ou não? E se tinha e transou? Cara, quando meu pai começou a cantar no disco, eu podia ter enganado, mas a música que estava tocando ali era a mesma música que ele tocava lá no quartinho dos fundos, na penumbra. Ele com o violãozinho. Mas não era mais só ele o violão. Agora tinha umas outras coisas tocando com ele. E eu ia nos ensaios do meu pai, eu sabia que ele tinha bateria, tinha guitarra, tinha piano, tinha flauta. E eu fiquei escutando. Alega cansaço, ou vira de lado, ou se deixa levar na rotina, tal qual um menino tão só no antigo banheiro. Bom, a gente ficou ali, eu não lembro, a gente ficou um tempo ainda ali. Ela pegou o disco dela, passou a flanela, soprou, guardou o disco. Claro, você vai ficar de mim assim, você pode guardar o disco. Muito bem. Guardou o disco do meu pai e falou, vou guardar o disco do seu pai, junto dos discos do seu avô. Vou guardar o disco do seu pai junto dos discos do seu avô. Pô, junto dos discos do meu avô, peraí. Disco do meu avô? Qual avô? O meu avô doido. O meu avô doido. Ele tinha disco pra caramba também. Aí minha mãe, vendo aquela confusão, ela falou, Daniel, você sabe aquela musiquinha que você aprendeu nas aulas de flauta no MOP? Eu estudava no MOP, tinha aula de flauta doce. Aquela musiquinha, sabe? Aquela musiquinha que eu aprendi no colégio, que todos os meus amigos cantavam na festa junina. Pô, aquela música era do meu avô doido. Que loucura aquilo. Aí minha mãe, vendo mais ainda a minha confusão, ela falou, meu filho, lembra das profissões que você aprendeu? Médico, engenheiro. O seu pai e o seu avô, eles são músicos. Eles fazem música. A profissão deles é fazer música. Que loucura aquilo. Como é que pode fazer música, né? Eu fiquei ali pensando, né? Ficava pensando. Meu pai se chama Luiz, meu avô se chama Luiz, meu pai tem um disco, meu avô tem um disco. Pô, será que um dia eu vou me chamar Luiz? Será que um dia eu vou ter um disco também? Pô, que loucura, eu adorava disco. Adorava disco, lá em casa tem um monte de disco. O meu pai, ele tinha um monte de disco, ele ganhava da gravadora uns discos, ganhava um calhamaço assim de disco, Pedro, chegavam as bolsas, pá, os bolsão de disco, e meu pai escutava de tudo, e a gente escutava com ele em casa. Mas de vez em quando meu pai estava de mau humor, porque meu pai tinha umas coisas que era pouco.
Aí ele botava um fone na orelha e ficava lá. Ouvindo o disco, mas aí quando ele não estava ouvindo, aí eu ficava com minha babá Olinda. E aí a música entrava de outro jeito, porque a Olinda já ouvia coisas que meu pai não ouvia de jeito nenhum. Ela ouvia radinho, ficava lá, ela costurava um sabonete febo, pá, ouvia o radinho. Ela ouvia Fuscão Preto, todo mundo ouviu o Fuscão Preto. Quem não ouviu o Fuscão Preto? Claro, não ouviu, mas você... Ela ouvia Gessé. Pô, meu pescoço quase explodiu, eu imitava o Gessé pequenininho, vida de fetos. Pô, ela ouvia... Você tá rindo porque tu imitou Gessé, né? Tu imitou também. Sabe o que ela ouvia que eu me amarrava? Giliardi, mas não é tosse, é tosse. Giliardi, tu cantava... Alguma coisa me incomoda agora. Talvez a falta de você. E no silêncio dessa noite lá fora, ouço apenas o eco de uma canção. Pô, isso é Olinda. Pô, Olinda. Esse foi a contribuição para minha alma musical de Olinda. Giliardi. Pô. E eu passava um bom tempão com Olinda, pelo mesmo motivo que eu passava um bom tempão com meus avós no apartamento 101, frente, pelo mesmo motivo que a música estava sendo composta do meu pai. E essa situação, na realidade, era separação. Né? Separação. Então eu já falei que eu faço muito circo, já falei para vocês. Às vezes eu viajo um pouco no texto. Eu peço desculpa, porque Luiz Igreja já falou, eu não posso ser assim. Né? Eu bebi uns vinhos antes. Mas enfim, mas já eu só estou falando isso porque já para falar de separação, eu vou fazer uma trilha aqui, né? Fazer um momento de separação, né? Que é tipo, o papai gosta muito da mamãe, né? Você vai ter 2 casas, olha que beleza, ó. Meu chefe tá ali, pô, as trilhas, tô fazendo as trilhas, vem. Pô, tu vai ter 2 casas, você vai ter 2 camas. Você vai ser o homem da casa. Agora você é o homem da casa. Não tem essa frase? Pô, essa frase é boa zona. O homem da casa tinha 6 anos de idade, um pijama de flanela vermelho, minha irmã que tinha acabado de nascer. O homem da casa não tinha nada. Mas era bom eu ser o homem da casa mesmo, porque quando meu pai se separou da minha mãe, mano, meu pai sumiu. Coitado, velho. Sumiu aquele tempo de criança. Sabe que criança tem um tempo totalmente diferente. Sumiu um mês, sumiu um ano, sumiu 2 dias. Não dá pra pensar isso. Eu me lembro de umas viagens pra Porto Alegre, as viagens pra Belo Horizonte. Eu sei que um dia meu pai chegou em casa, aquele jeito dele, de repente me olhou com aquele olho dele e falou: Daniel, esse verão a gente vai pra Exu. Ai, caraca, eu tomei um baque quando ele falou isso. Caraca, a gente vai pra Exu, vamos pra Exu, vamos pra Exu, vamos comer Exu, vamos fazer Exu. O que é Exu? Eu não sabia o que era Exu. Meu pai, Daniel, Exu é a cidade do seu avô. Pô, Exu era uma cidade do Xermon. Exu era uma cidade que desde aquela viagem nunca mais saiu do meu coração. Chegamos em Exu. Eu lembro que a gente foi para Recife. Pegamos um avião, paramos em Recife, Hotel Jangadeiro, finalzinho da praia, tudo bonito. De lá a gente pegou um outro avião menorzinho e fomos, caímos lá em Exu. Uma zona Exu, cara, gente pra caramba, gente falando de um jeito esquisito, gente falando de um jeito que eu nunca tinha visto na minha vida, me batendo como meu avô fazia, gente falando que era meu primo, gente falando que era meu tio, gente perguntando o que quer comer, gente perguntando o que quer beber, um calor dos infernos, meu pai de mau humor, puxando a gente pelo braço, uma vaca virando no espeto. Sabe o que é uma vaca rodando no espeto? Uma fogueira, assim, uma vaca. 2 vacas rodando, um caminhão pipa de chope, centenas de pessoas. Eu andando ali no meio daquela festa, no meio daquelas centenas de pessoas, eu achei ali Piaçarolo.
guitarrista do meu pai, Ari Piaçarona, ele olhou pra mim e falou, vamos andar a cavalo? Eu falei, vamos andar a cavalo. Era moleque, queria mais era fazer alguma coisa, ele me botou em cima do cavalo e fui eu no cavalo com Ari Piaçarona. Fui eu a cavalo no meio da festa. E o povo olhando. O povo cochichando, o povo apontando, eu não sabia o que era aquilo. E andando no meio daquela festa, eu fui vendo, foi chegando uma casa, tinha uma casa, a casa foi chegando, naquela casa tinha uma janela, naquela janela quem estava? Meu avô doido. Meu avô doido, quando me viu, começou a gritar, surtou, começou a gritar, meu neto é um vaqueiro, meu neto é um vaqueiro, meu neto é um vaqueiro, cadê meu chapéu pra me botar na cabeça dele? Cadê meu chapéu pra me botar na cabeça dele? Saiu correndo com a entourage dele toda, foi lá pra dentro de casa pra pegar o chapéu. Não achou o chapéu, voltou com a entourage toda, pegou o chapéu qualquer equivalente e botou na minha cabeça. Eu fiquei ali. Com o meu chapéu. Eu que já tinha sido batizado pela sanfona de Luiz Gonzaga e crismado pelo violão do meu pai, agora tinha virado oficialmente um vaqueiro. Era a minha primeira comunhão, Luiz Igreja. E Exu, desde aquele dia, uma cidade que nunca mais saiu do meu coração. Numa tarde bem tristonha, gado muge sem parar, lamentando seu vaqueiro que não vem mais a boiar. Não vem mais a boiar, tão dolente a cantar. Tengo, lembro, tengo, lembro, tengo, lembro, tengo. Tengo, lembro, tengo, lembro, tengo, lembro, tengo. Chegado bom vaqueiro no destino, morre sem deixar tostão. O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. Nunca mais ouvirão seu cantar, meu irmão. Tengo, lembro, tengo, lembro, tengo, lembro, tengo. Tengo, lembro, tengo, lembro, tengo, lembro, tengo. Chegado sacudido numa cova, desprezado do Senhor, só lembrado do cachorro que ainda chora a sua dor. É demais tanta dor a chorar o amor. Tengo, lembro, tengo, lembro, tengo, lembro, tengo. 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 Chegado e ali naquela festa, eu fui conhecendo a força do meu avô, né? A força
dele junto ao seu povo, a força da música dele. Agora eu já sabia quem meu avô era. Ele era o meu lado Gonzaga do Nascimento. Meu avô doido. Luiz Gonzaga, velho macho. E aquilo era quase como uma antropologia infantil para mim, porque meu avô estava lá em Pernambuco, lá em cima, com uma cultura totalmente diferente. O meu pai, que tinha se separado, agora estava namorando com uma outra moça. Ele morava em Belo Horizonte, mas não tinha uma casa em Belo Horizonte. Então ele ficava na casa do Fernando Brant, Clarinho, que é um dos compositores do Clube da Esquina. Então a gente ficava Pernambuco, Belo Horizonte, na casa do Fernando Brant, e Rio de Janeiro, onde eu morava, agora em Ipanema, já não morava na Tijuca. A banda do meu pai tinha uma galera, tinha baixo, tinha bateria, tinha guitarra, tinha piano, tinha flauta, tinha cora. Do meu avô, não. A do meu avô era ele, a sanfona, um pedacinho de metal torcido que chamava triângulo e um tambor chamado zabumba, que batia forte no peito da gente, Roberto, assim, ó. E aquilo batia forte e era bom também, né? Batia no peito da gente. E entrava a sanfona. Aquilo era bom demais. Era uma antropologia, era uma sociologia, eram vários mundos de música. Era muita música superposta. E quando eu estava ali naquela brasilidade, quando eu estava ali estudando o Brasil, quando eu estava ali naquela gonzaguice, né? naquele caldo brasileiro mesmo, apareceu alguém que ia mudar a nossa vida para sempre. Michael Jackson. Cara, quando o Michael Jackson foi... Pô, vocês viveram o Michael Jackson, vocês sabem o que é Michael Jackson. Pô, Michael Jackson era incrível, não tem quem tem aqui que... Pô, só quem viveu sabe Michael Jackson. Michael Jackson trouxe uma outra coisa, um outro ar para o Brasil, era o mundo chegando no Brasil. A gente estava vivendo uma ditadura militar ainda, mas a música começou a ser uma música mais livre, né? Uma música mais gostosa. E entraram os elementos pop no nosso mercado, e Michael Jackson trouxe Quincy Jones, trouxe uma galera, trouxe aquele solo clássico de Beat It, que é feito pelo Van Halen. Pô, me amarra em Van Halen, me amarra em... Para essa música, deixa eu contar a história do Van Halen. Só contar a história do Van Halen. Vocês sabem a história do Van Halen? Vocês sabem a história do Van Halen, não sabe? Você sabe, Dudu? Fala. Vocês sabem? Eu não sei. Pô, a história do Van Halen, o Van Halen, sabe quem é o Van Halen, pelo menos? Sim, claro. Van Halen, guitarrista, pô, bom pra caramba. Ele tem um irmão que é o Alex Van Halen, que é baterista, bom pra caramba, mas um tocava um instrumento do outro. O Alex tocava guitarra e o Van Halen, o Ed tocava bateria. Aí um dia o Alex chegou em casa e o Ed tinha roubado a guitarra dele e estava tocando. Dizem, a lenda é que o primeiro dia que o Ed Van Halen pegou a guitarra, ele compôs o solo de Beat It. É uma lenda, não sou eu que inventei. O que eu tô falando de Van Halen? Passa pra frente. Onde que a gente estava? Luiz Igreja. Onde que a gente estava? Mas não vai contar a Onde que história. eu tava? Michael Jackson. Não, Gonzagão. Não é nada disso, peraí. Não é nada disso. Eu já não morava mais na Tijuca. Eu morava em Ipanema. Perto do mar. Pá! Morava em Ipanema. E ali em Ipanema, o que aconteceu? Eu já não ouvi o seu pai, ouvi seu avô, os discos que a sua mãe ouve, muito bacana. Tá? Mas qual o garoto que quer ficar escutando aquilo? Eu não queria ficar escutando aquilo. Aí começou a aparecer o quê? O rock dos anos 80. A música, pô. Virou outra música. Era uma música mais leve, não era aquela música sisuda de vitrine. Não era a música do meu pai, cara, Daniel, olhava. Era a minha música, era a música que eu ouvia. Logicamente, a primeira música que eu lembro é Blitz. Claro, Blitz, todo mundo ouviu Blitz, né? Sabe essas noites você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso? Ah, sabia que alguém ia cantar essa barato. Pô, Blitz era incrível, aquela marcha, RPM. Spotify, nem me viu, não me ouviu te chamar. Desfaz assim de mim, que nem se faz com qualquer um. Agora eu sei. Aí me animei. O lance seguinte. Pô, meu pai viu aquele programa Chico e Caetano, porra. Meu pai
Paulo Ricardo beijou a boca do Caetano, né? Selinho, pô, meu pai ficou maluco. O Caetano canta mal! Caetano canta mal! O Paulo Ricardo, pô! Paulo Ricardo dá. Caetano, pô. Eu sei que nessa época eu descobri duas coisas que mudaram a minha vida para sempre. Duas. A primeira foi o pedal de distorção. Pô, isso é que mudou. E a segunda foi a Legião Urbana. Né? Quando nós temos um programado a receber que vocês se empurraram com os enlatados de USA, logo às 6, que nós comemos lixo comercial, mas agora chegou nossa vez, vamos ter volta nisso em cima de vocês, vamos utilizar a evolução, somos guias sem religião, somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. Geração Coca-Cola. Pô, podia aquilo. Fazer música falando sobre lixo. Fazer música falando sobre refrigerante. Pode. Pode também. Pô, fiquei animadão. Que loucura. A Legião Urbana, meu pai até admitiu. Daniel, Renato canta bem. Mas tinha uma galera que ele não admitia de jeito nenhum, que era os engenheiros do Havaí. Aí ele ficava doido. Daniel! Os engenheiros do Havaí cantam mal! Ele chamava os engenheiros do Havaí de nome e sobrenome, não era o nome do cantor. Chamava os engenheiros do Havaí de engenheiros do Havaí, entendeu? Os engenheiros do Havaí cantam mal! Pô, meu pai. Caraca. Pô, a música naquele tempo, 80, né? Vinha uma coisa assim, meio existencialista, tinha uma coisa existencialista. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver um filme do Godard, né? Falava, vê se a Anitta falando do Godard. Não fala, ninguém mais fala do Godard. Ninguém, cadê Godard? Sumiu o Godard. A merda. Pô, aquilo era bom pra caraca. Não, e tinha umas bandas, pô, tinha banda pra caramba, parecia banda, tinha as bandas gringas, o Iron Maiden, o estilo cagalhão, sabe o estilo cagalhão de tocar? Tu sabe, né, Thiago? Cagalhão. As the sun breaks above the ground and no band stands on the... Eu me amarrava naquilo. E era maneiro porque você... Pô, a gente ligava a cidade, ouvia a Rádio Cidade, né? No rádio da condução, ouvia a Rádio Cidade. E ali, pô, parecia a banda o tempo inteiro. Era só lançamento. Pai, eram as bandas que se conhecem até hoje. Era Ira, Hanoi, Plebe Hood, Legião. Capital ninguém escutava. Vamos falar sério, que ninguém nunca gostou, né? Desculpa. Eu respeito todo mundo. Eu sei tocar, bicho, música dos anos 80. Sei tocar todas. Pode pedir qualquer um. Pode pedir. Qualquer um. Pede. Meu mel não é música dos anos 80. Mas eu vou tocar pra você. Fica comigo, meu mel. Pode falar. Próximo, pode falar. Pede uma outra. Blá. Não, peraí, vamos. Vamos, Blá. Blá, não. Tô falando uma coisa séria aqui. Porra, pede uma coisa do Paralamas. Pede uma coisa do Paralamas. Blá não é do Paralamas, gente. Paralamas. Meu erro. Meu erro. Eu quis dizer, você não quis. Só você! Agora você, Legião Urbana, pede uma coisa da Legião Urbana. Ah, Denise, você só sabe essa música da Legião Urbana. Aquele gosto amado do teu corpo. Legal, me amarro nisso. Eletrodomésticos, alguém? Ah, vocês não sabem nada de anos 80. Quero ver, ganha um disco quem souber a música da Eletro. Não vale vocês que fizeram a peça. Não vale. Eletrodoméstico, vocês não sabem, né? Choveu no meu chip. Ah, lua. Mas que tristeza. Sei, pá. Pô, eletrodomésticos, né? No mar. Quem que queria saber de Gonzagão quando você tinha eletrodoméstico, Marcinei? Pô, pra que Gonzagão? Gonzagão, pô. Gonzagão foi explodido pelo Michael Jackson. Gonzagão já estava lá atrás. Nessa altura da minha vida, eu já me considerava um músico, né? Eu tinha 8 anos de idade, eu achava que eu era o cara. Eu estava em estúdio, ficava sempre em estúdio com meu pai, ia lá nos estúdios do Odeon. E eu gravava coros infantis.
Gravava coros infantis, me achava. Gravei com o Erasmo Carlos. Meu primeiro coro foi com o Erasmo Carlos. Erasmo Carlos. Ganhei uma merrequinha com o Erasmo Carlos, maneira. Foi maneiro, Erasmo Carlos. Sabe, meu segundo coro foi Tintones. Lembra do Tintones? Pô, tu lembra do Tintones? É esse aí. Vontade de escurecer entre as trevas do pavor, sob a luz do bem-querer. Glória ao nosso Salvador. O terror da antiga era da luz de uma quimera. Glória ao nosso Redentor. Tintones, glória, Tintones, no oásis do deserto da dor. Cara, que surreal ouvir vocês cantarem Tintones. Eu pensei que eu fosse... Ganhei uma grana, gravei Tintones, ganhei uma grana, Tintones. Gravei uns coros com meu pai também, meu pai, ó. Ganhava nada, gravava coro com meu pai pelo simples prazer de aprender a tocar. Enfim, primeiro coro que eu gravei, Erasmo Carlos. Essa música é super bonita, vou tocar ela aqui pra vocês, que realmente é uma música que eu gosto muito. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã, para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. E aí, eu montei uma primeira banda, montei uma segunda banda, montei uma terceira banda. Olha os nomes: ARG, Limite da Razão, Guardas da Fronteira. As bandas eram uma bosta, mas os nomes eram sensacionais. Tinha turnê mundial, Guardas da Fronteira, era coisa linda. Queria tocar, montei minhas bandinhas. Meu pai, daquele jeito suave dele, muito delicado, prestando atenção naquela movimentação musical, virou pra mim com sua voz maviosa e disse: Daniel, porra, tu quer tocar tudo? Tu quer aprender a tocar tudo? Tu quer tocar baixo, tu quer tocar guitarra, tu quer tocar violão. Ó, quebrei aqui de novo, já. Pô, isso aqui tá horrível. Quer tocar? Ele batia assim na cabeça: Daniel, foco, Daniel, foco. Eu sei porque ele batia na cabeça, mas foco, foco. Pô, ali, tu vai estudar piano, que é a base da música. Vou ligar pro Antônio Adolfo. Falei, caraca, Antônio Adolfo, entrou o nome do Antônio Adolfo, pá! Pegou o celular para ligar pro Antônio Adolfo. Pegou o celular, foi isso em 1990. Ele pegou um negócio tipo isso aqui. Pegou o telefone e ele ficava olhando pra gente com aquela cara. E ele discava e errava, porque ele ficava olhando pra mim. Então ele discava, 9, 2, errei. De modo que aquilo levou 30 minutos, mas ele conseguiu ligar pro Antônio. Ligou pro Antônio Adolfo. Ligou, alô, Antônio Gonzaga, tudo bem? Tudo bem. Daniel, tá aqui, tá querendo tocar tudo. Parecia que eu tava fumando crack. Tá mexendo com música, tipo, parecia que eu tava... Daniel, tá querendo tocar tudo. Quer tocar baixo, quer tocar guitarra. Engenheiro do Havaí, Antônio. Engenheiro do Havaí. Vai estudar contigo. Tá bom, vou anotar aqui. Vai lá, no dia tal, tá, terça-feira. Vai. E ligou o telefone, anotou lá no caderninho dele, falou: toma o endereço do Antônio Adolfo, tu vai estudar com o Antônio Adolfo. Falei, porra, legal. Vou estudar com o Antônio Adolfo, piano, jazz, arranjos. Vou tocar piano pra caramba, agora... Vou estudar arranjo, vou ser bonito igual o Antônio Adolfo. Que idade era isso? No dia tal. A idade disso? A idade disso eu tinha 10
10, mais novo, claro. Cheguei no Antônio Adolfo, no dia tal eu botei minha melhor roupa, passei um perfume, vou estudar com o Antônio Adolfo. Cheguei lá no centro musical, Antônio Adolfo, abri a porta. Não era Antônio Adolfo, era a tia Selma. Porra, a tia Selma, toda certinha, caçainha, pochila, ensinou a colcheia, ensinou a semínima pra tocar. Porra, Pedro Rossi me ensinou a valsa, porque eu, porra, cara, eu não queria tocar aquilo, cara. Eu não queria tocar aquilo. Eu queria tocar engenho, eu queria tocar, não queria tocar engenho. Eu queria tocar as músicas da minha banda. Eu quero tocar minhas canções. Pô, as músicas. O mar azul, o céu de outono, me faz lembrar você. Não ri não, pô. Isso é minha arte, cara. Minha arte, pô. Eu ficava lá tocando valsinha, eu quero tocar valsinha. Não quero. Meu irmão, nunca mais fui na aula. Quando meu pai descobriu, ele ficou possesso. Tinha uma coisa que ele gostava menos do que gastar dinheiro, era gastar dinheiro à toa. Pô, ficou possesso, mas não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Ele já sabia que ali eu já estava contaminado. O vírus da música já estava em mim. Não tinha jeito. Eu curtia ali no show dele, ficava lá. Aí ele fez a única coisa inteligente a se fazer. Me botou para trabalhar para ele. Aí eu fui trabalhar com meu pai de hold. Fui ser hold do meu pai. Mão de obra escrava, básica. Hold, sabe o que é hold? Hold é aquele que carrega o peso enquanto o artista tira onda no palco cantando. Enfim, era um trabalho. Não é só isso, não é só isso, não é assim. Eu sou do sindicato do hold. Ai, caraca. Trabalhar pelo menos era um trabalho remunerado. Mal remunerado, mas era remunerado. E eu ficava ali com meus pais, estava ali com a minha família nos palcos, viajava pelo Brasil. Meu avô, que eu já sabia quem era, dava umas canjas com meu pai também e ficava por ali junto com meu avô. E eu acompanhava o sucesso do meu pai com aquela música, sabe? A gente não tem cara de panaca, gente não tem jeito de babaca, a gente não está com a bunda espalhada na janela pra passar novela. A gente quer viver vendo direito, gente quer ter todo o respeito, gente quer viver numa nação, a gente quer ser um cidadão. Me lembro que essa música foi até final de uma novela, Vale Tudo, não é isso? Que o helicóptero e o Antônio Fagundes roubavam dinheiro. Não sei. Imagina quem já estava chegando, né? Denis Carvalho. É isso, Mas né? o ator era o Denis Carvalho. Não era a novela do Renato Vilar, não, né? Reginaldo Faria. Louro lindo. Mas o bom é que eu já tinha acompanhado o sucesso do meu pai com aquela. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. E era gostoso porque assim, a casa toda cheirava música, né? Era muita música, era música de todo canto. O Brasil estava mudando, isso já era em 1988. As eleições para presidente iam acontecer dali a alguns meses, não aconteciam há 20 anos, mas o Brasil todo estava mudando. Só que o meu avô não chegou a conhecer o ano de 1990, meu avô doido, Luiz Gonzaga, velho macho. Ele acabou morrendo em agosto de 89. Eu me lembro do meu pai falando da emoção dele no enterro do meu avô, da força dele junto ao povo, do carinho das pessoas, de como ele se emocionou com aquilo tudo. Ele fez uma despedida para o meu avô muito bonita, em forma de canção, uma música chamada Gonzaga, bem no formato das músicas do meu avô. Adeus, pai, eu vou embora, vou
Vou nas asas da asa branca, vou levando sua bênção. Deixa aqui meu coração, vou levando sua bênção. Deixa aqui meu coração. Diz a mãe que vou cantando o amor à minha terra. É que assim sempre estarei aqui no meu pé de serra. É que assim sempre estarei aqui no meu pé de serra. Eu aprendi muita coisa do meu avô pelo meu pai. Tanto que depois, quando eu ouvia com o meu avô, achava que estava errado. Porque meu pai cantava as músicas do meu avô. Eles estavam muito próximos agora. Ele cantava com aquele jeitinho de Gonzaguinha, mexia assim os ombrinhos, fazia uns... Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Bem Gonzaguinha. Olha para aquele balão de cor que lá no céu vai sumindo. Meu pai me ensinou muita coisa do meu avô, meu pai. Nada disso ia abalar meu pai. Eu aprendi a batalhar com meu pai. Saber o tempo das coisas, saber o tempo de atacar, o tempo de defender, prestar atenção no tempo. Tudo tem seu tempo, Daniel. Nada disso ia abalar meu pai. Meu pai estava no movimento dele. Meu pai estava no movimento de criar coisas novas. Já estava menos sisudo. Estava numa fase que ele estava meio querendo começar de novo. Caraca. Começar de novo. Eu já falei que eu sou afilhado do Ivaninho. Não tem nada a ver isso. Cara, a música entrou na minha vida de tanto jeito, cara, diferente. Deixa eu voltar pro meu pai. Meu pai estava numa onda. Meu pai, ele estava muito menos sisudo agora. Ele já não olhava mais pra gente com aquela cara. Raspou o bigode, estava se achando bonito. Estava se achando bonito. Chamava os amigos dele, mostrava minhas fitas cassete demo, falava que eu estava seguindo os passos dele, animadaço. Muito gostoso ver meu pai ali naquela batalha. Caetano foi comer na casa do meu pai, tu acredita nisso? Caetano um dia me liga, meu pai, falou, Daniel, Caetano veio comer aqui em casa. Caetano tem umas músicas tão bonitas, aí que safado, Caetano. Meu pai tinha umas coisas, pelo amor de Deus. Ele agora estava compondo umas coisas em 7/8, uns compassos compostos, umas músicas diferentes. Umas coisas legais. Pô, estava compondo um blues, ele compôs um blues, pô, das músicas novas. Acho que era a minha música predileta, um blues. Eu gostava porque eu estava ouvindo Eric Clapton na época. Ouvindo Eric Clapton, meu pai compôs um blues. Eu falei, pô, tamo junto aqui, pô, meu pai comprou um blues. Cara, pô. E a vida já não era mais tão sisuda. Na realidade, o Brasil se transformou num grande parque de diversão, sabe? Por quê? A gente ficava lá em cima. Eu me lembro do meu avô pegando a gente de Furgline, lá em Recife, indo de Furgline até Exu, 700 quilômetros, Furgline, conforto sobre rodas. O carro era a van da época. O carro do meu avô tinha itens essenciais, Roberto. Tinha geladeira, televisão e o melhor dos itens. Gonzagão tocando sanfona no banco, atrás do motorista. E eu e minhas irmãs estavam cagando pra Gonzagão, queria ver a geladeira, que era legal. Parecia um filme de Cacá Diegues, Gonzagão. Então a gente ficava lá em Pernambuco, Gonzagão. Ficava aqui em Minas com minha madrasta. Meu pai viajava pra caramba, era o mesmo cara, só tinha mudado de mulher. Minha madrasta, ela já ouvia outras coisas. A minha madrasta ouvia Beatles, Weather Report, Sting, Pink Floyd. Ela ouvia Pick it away, the monarchs make up a total. You friggin' waste the hours in enough and way. A gente inventava as letras, né? Come here away. Tu inventava a letra? Tu inventava a letra. Fala pra mim, tu inventava a letra, inventava? Tu inventa até hoje, né, Roberto? Pô, tu não aprendeu inglês.
eu ouvia. Ficava Pernambuco, Belo Horizonte com a minha madrasta, Rio de Janeiro ouvindo minhas músicas. Ficava na Cidade de Deus com minha avó Dina. Ah, minha avó Dina. Pô, sabe a Dina? Ô Dina, meu menino desceu o São Carlos. Sabe a Dina? A Dina já tinha descido de São Carlos há um tempão. Minha avó Dina morava lá na Cidade de Deus. E aí minha avó já ouvia outro tipo de coisa. Minha avó ouvia Nelson Gonçalves. Ouvia? Poemia, aqui me tens regresso. Minha avó ouvia isso, porque eu estou isso, picante de verso. Não me lembro da letra mais, não, enfim. E minha avó ouvia fados, cantava fados pelo jardim, ela era meio portuguesa, ouvia fados quando estava no jardim. Ou quando estava bêbado, enfim. Minha avó. Minha avó contava, minha avó falava umas coisas absurdas para minha avó Dina. Minha avó, quando eu espirrava, eu era pequenininha, assim, eu espirrava, ela falava, saúde, bicha, no cu 3 dúzias. Minha avó falava uma coisa absurda. Uma vez eu estava dormindo, eu dormia com a minha avó, ela contava umas histórias. Aí ela falava, meu filho, ela falava, meu filho. Eu sou Zé, meu filho. Uma vez uma mulher queria saber a cor do próprio peido. E aí ela pegou uma garrafa e peidou na garrafa. E a garrafa, com a força da sucção, força da sucção no peito da mulher. A força da sucção, a garrafa adentrou no rabo. Ela falava lá no português, a garrafa adentrou no rabo. Ela não era portuguesa, mas ela falava assim, o sotaque quando ela queria. Minha avó Dina. Minha avó Dina é uma figura. Foi assim que eu nasci. Assim que eu fui criado, Pedro Rocha, do Rio, né? Minha avó Dina. Quem é minha avó Dina? Minha avó Dina. Não me venha de português ao leite que eu não te recebo. Ela mandava as coisas dela. O mundo era muito maneiro nessa época, na realidade. Eu já não morava mais, eu morava em Ipanema, mas não estudava mais no colégio que eu estudava. Eu estudava em Botafogo. Já bebia uns negócios, uma cerveja, fumava uns cigarros escondidos. Essa época aí, pô, eu tinha 16 anos, um tupete anos 80. O tempo passa pra todo mundo. Não ri não, porque passou pra tu também, que eu tô vendo que tu também não tá muito bem não. Tamo junto. O tempo passa, eu tinha 16 anos, um topete anos 80, uma namorada fixa e a música em mim. Pô, tava lá no colégio, de boa, dando os amassos à namorada fixa, respeito total, namorada fixa, dando os amassos. Chegou minha coordenadora. Minha coordenadora chegou e falou assim, Daniel, teu tio tá aí, minha filha. Falei, um segundo, minha filha. Teu tio Oscar tá aí, minha coordenadora falou, e eu me amarro no meu tio Oscar. Meu tio Oscar é meu tio predileto, me ensinou a andar de bicicleta. Meu primeiro dente caiu no chão, quebrou meu dente. Meu tio Oscar, me amarro no meu tio até hoje. Meu tio tá velhinho. Teve uma vez que ele foi tirar um frango do forno, caiu dentro do forno, ficou todo queimado, daqui até aqui. Meu tio Oscar é uma figuraça. Ele sempre tinha os carros enormes. Cadê meu tio Oscar? Mostra o meu tio Oscar pra eles aí, Ô, Rodrigo, não tem meu tio. Ah lá, meu tio Oscar. Ah lá, meu tio Oscar. Meu tio Oscar lá. Meu tio Oscar maneirão. Meu tio Oscar tinha os carros Opala. Sabe aqueles carros Opala que a janela abria inteira atrás, os carros grandes? E sempre dava problema nos carros do meu tio Oscar. Sempre dava problema. Aí eu já desci as escadas para zoar meu tio Oscar. Falei, qual é, meu tio? E aquela carroça? Já deu problema aquela carroça? O meu tio olhou para mim e me disse uma frase que ia mudar minha vida para sempre. Ele me disse, Daniel, pega as suas coisas e vamos para casa porque seu pai sofreu um acidente e acabou de morrer no Paraná. Atravessei a rua, atravessei a vida, acreditei que era perto e fui lá ver. Acreditei que era perto e fui. Um cavaleiro solitário caminha com sua estrela. É a fé no vaticínio das visões. Enfrenta o próprio tempo e estações. Atrai as reações mais loucas.
Pessoas diferentes são irmãs. Todos seus companheiros são iguais. Iguais e diferentes irmãos. Mil trovões no encontro de titãs. Perdão a minha amada, eu nunca voltarei. Do mesmo modo como um dia eu saí. A vida não tem replay, há muito eu sei. Foi tudo maravilhoso até a hora em que eu parti. Há muito tempo. Assim dizia a canção. O blues. Aquele blues que eu tanto gostava. Perdão a minha amada, eu nunca voltarei. A vida não tem replay. Foi tudo maravilhoso até a hora que eu parti. Pé na poça. Pé na poça. Um irmão para cada lado, dinheiro zero. Eu já tocava, tive que tocar mais porque tinha que botar alguma grana ali, porque a casa morava todo mundo lá, minha tia, meus primos, minha irmã, minha avó, minha mãe. E o que é pior, quando a gente achava que estava tudo ruim mesmo, a minha mãe nos deixou também, 6 meses depois. Silêncio. No meio do silêncio, alguém disse aquela frase que eu já tinha ouvido. Agora você é o homem da casa. Só que agora eu era o homem da casa mesmo. O homem da casa tinha 16 anos, um topete anos 80, a música em si. E uma decisão muito séria para tomar, que é sucumbir sob o peso da tragédia, e lógico que era uma tragédia, ou entender que aquilo era parte da vida e que a vida tem que seguir em frente, tem que se recuperar e a gente tem que viver, e tem conta para pagar, e tem história para criar. Eu não tinha aprendido a batalhar com meu pai. Então, a batalha havia começado. E aí, malandro, para sobreviver, eu fiz o que deu. Aí eu fui assessor de imprensa. Aí eu vendi livro na Bienal do Livro. Eu fiz evento, eu já tocava, passei a tocar mais. Descobri a noite do Rio de Janeiro, passei a tocar na noite. Um tempo depois, gravei meu primeiro disco. Eu nunca me chamei Luiz, mas agora eu tinha cara no disco, igual meu pai e meu avô. A primeira música que eu ouvi na rádio era uma música triste, não tinha como não ser triste, era um blues também. Tá no meu primeiro disco, que é assim, é Poeira o nome dela. Eu tô trancado, meio morto, meio vivo, num lugar que não é meu. Feito um maluco esperando um paraíso que Deus prometeu. Às vezes chove, às vezes racha o crânio com o calor que faz aqui. Mas estranho é sendo um mundo tão grande, eu não ter pra onde ir. Eu não nasci, fui consequência de uma vida que meu pai não escolheu. A culpa não é minha,
O sonho continua sendo meu amigo. Me diz, o que eu faço aqui? Sair desse lugar é tão difícil, é um pé numa armadilha. É tão difícil conseguir sobreviver sem um lugar ao sol. Sair desse lugar é tão difícil, é um pé numa armadilha. É tão difícil conseguir sobreviver com a boca presa. Gravei meu primeiro disco, gravei o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo disco. Gravei um DVD, que ainda não saiu, vai sair esse ano. Eu falei que vai sair, vocês ficam à vontade. Gravei um DVD, virei diretor musical, virei produtor musical, descobri o teatro. Passei 6 anos andando de perna de pau, Vinícius. Pô, conheci a Andréia em cima da perna de pau. Conheci o teatro de rua, fiquei 6 anos fazendo teatro de rua. Descobri uma coisa no fundo de tudo, que é o seguinte: a minha vida é mágica. É mágica, Marcelo. Todo dia acontece uma coisa mágica na minha vida. Todo dia acontece uma coisa mágica na minha vida. Eu cantei com orquestra na Europa, eu fui a voz de Sebastião Tapajós, eu conheci mestre Salustiano em Montpellier, eu andei de perna de pau, A vida é mágica. Não é a minha vida. A nossa, a vida de todo mundo é mágica. Que vida maneira que eu tenho. Eu hoje ouço de tudo. Eu ouço Nirvana, eu ouço Michael Jackson, eu ouço Giliard, Engenheiro do Havaí, eu ouço Mozart, eu ouço o System of a Down, eu ouço tudo. Só tem 2 pessoas que eu não escuto. Gonzaguinho, não dá. Não escuto Gonzaguinho. Não escuto. Primeiro, por quê? Primeiro, pela saudade que eu trago. Não dá. Como é que você vai escutar os caras sem... Não dá pra escutar. E depois porque tem outros gênios para escutar. A gente tem Caetano, a gente tem Tom Jobim, a gente tem Djavan, a gente tem Caetano. Tem Caetano. Sabe? Hoje, quando me perguntam se eu fui muito influenciado pelo meu pai, eu acho que não. Mas eu acho que sim, entendeu? No mínimo eu acho um talvez. Sabe o que é? É porque eu fui influenciado pelas ideias democráticas dele, né? As ideias democráticas do meu pai. E como ele era esse cara democrático, o que ele me passou? Que o meu caminho não tem que ser um caminho igual dele, porque o caminho dele não foi um caminho igual ao pai dele. E o caminho do pai dele não foi um caminho igual ao do meu bisavô. É uma família de músicos. É uma família de músicos. Com meu pai eu aprendi democracia e aprendi liberdade. Aprendi música e aprendi verbo. E aprendi a prestar atenção nos dias que virão. Aprendi a ter visão. Aprendi que a música pode ser um instrumento muito importante em épocas de protesto, no amor. Hoje eu estou aqui falando do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, cantando para minhas filhas, Clara, Alice. Retornando no tempo, cantando para vocês. E a minha história, tem muita história. Mas eu acho que o resto da história eu vou cantar, não vou contar. Eu vou cantar para vocês acompanhado aqui do meu amigo, o violão. Porque esse é o primeiro som do qual eu me recordo. O som do violão. O som do violão do meu pai. O som do violão do meu pai tocando pra mim até adormecer. Obrigado. Nada de janela
essa casa aberta. Essa casa perfuma. Madrugada chegou sem você aqui. Você não ouve nada do que eu digo. Amanhã pode ser que a saudade vai embora. Nada faz sentido se nós nos entendemos ou não. Tanto faz. Fala mais comigo, fica do meu lado. Não vai embora nunca mais. Eu me encanto é com tua presença. Ontem mesmo eu sonhei contigo, me cantando uma história colorida sob um céu azul divino. Nada de janela, deixa a casa aberta. O sorriso dela, essa casa perfumada. Madrugada chegou sem você aqui. Você não ouve nada do que eu digo. Amanhã pode ser que a saudade vá embora. Amanhã pode ser que a saudade vá embora. Amanhã pode ser. Eu gravei um disco ano passado, e essa música se chama Janela, é do meu quarto disco, Areia. E eu gravei um disco ano passado chamado Matemática, que está na internet, enfim. E vou tocar umas canções para vocês, para a gente finalizar esse encontro. Obrigado, História, agora é com a gente. Todas as músicas de Matemática têm... os títulos são números. Então essa música que eu vou tocar chama 40. Tinha os olhos tristes se a memória não me falha. O olhar de quem já se deixou vencer pela batalha. As mãos vazias estão cansadas, não tem mais alegrias. A boca cega do gosto de maresia. Uma certeza atormentando o coração. Um turbilhão alucinava sua mente fraquejada, contando os dias pelos marcos da estrada, a sinfonia da distância acelerada em vão. Ele esperava por alguém que não viria jamais, por alguém que um dia fez sentido,
Persegui o canto de um passado perdido no tempo. Nada voltaria a ser do jeito que foi, nada sanaria o ferimento. Um sentimento de que algo importante se perdeu no tempo. Ele tinha os olhos tristes, se a memória não me falha. O olhar de quem já se deixou vencer pela batalha. As mãos vazias estão cansadas, não retém mais alegrias. A boca cega no busco de maresia. Uma certeza atormentando o coração. Um turbilhão alucinava sua mente fraquejada, contando os dias pelos marcos da estrada. A sinfonia da distância acelerada. Em vão ele esperava por alguém que não viria jamais, por alguém que um dia fez sentido. Persegui o canto de um passado perdido no tempo. Nada voltaria a ser do jeito que foi, nada sanaria o ferimento. Um sentimento de que algo importante se perdeu. Ele esperava por alguém que não viria jamais, por alguém que um dia fez sentido. Persegui o canto de um passado perdido no tempo. Nada voltaria a ser do jeito que foi, nada sanaria o ferimento. Um sentimento de que algo importante se perdeu no tempo. Se perdeu no tempo. Mesmo disco, eu vou tocar uma música que se chama 72. Sabe, meu coração quase sempre sabe. Acredita na própria certeza. Meu coração é um homem tosco de maus precedentes, de belo gosto e hábitos doentes. Perdoa pela pouca sutileza. Moça, te peço apenas pra sentir coragem. Da viagem a gente inventa junto um do outro. Eu também não sei onde vai dar esse caminho. E se a gente não tivesse medo, o que faria? Eu criei um mundo de ilusão e poesia. Nunca fui de despedida. Eu andei o mundo inteiro e não sabia que voltava ao ponto de partida. Você tem o tempo que quiser pra decidir invadir a minha vida. Mesmo que os anjos teimem em não existir, mesmo que o mundo acabe, sabe, meu coração quase sempre sabe. Todo não acredita na própria certeza.
maus precedentes, de belo gosto e hábitos doentes. Perdoa pela pouca sutileza. Moça, te peço apenas pra sentir coragem, que o resto da viagem a gente inventa junto um do outro. Eu também não sei onde vai dar esse caminho. E se a gente não tivesse medo, que faria? Eu criei um mundo de ilusão e poesia. Nunca fui de despedida. Eu andei o mundo inteiro e não sabia que voltava ao ponto de partida. Você tem o tempo que quiser pra decidir invadir a minha vida. Mesmo que os anjos temem em não existir, mesmo que o mundo acabe, sabe? Eu vou continuar no mesmo disco, que é o Matemática. Eu vou tocar uma música chamada 57, para depois finalizar essa nossa festa com uma música de um disco anterior. Mas essa música, o Matemática, é um disco muito bonito, vocês deviam procurar, assim, é um disco muito passional. E é um disco todo de violão e voz também. E essa música 57, enfim, eu gosto muito, ela é o meu lado Olinda, meu lado Gessé, né? Uma música bem dramática, assim. Vou tocar ela, peraí. Acho que enganei, não quero incomodar, é que acreditei que deuses lançam seus sinais. Entenda quem quiser, eu já não quero mais deixar meu coração abandonado assim. Acho que enganei, não quero incomodar, é que acreditei que deuses lançam seus sinais. Entenda quem puder, eu já não posso mais deixar meu coração desesperado assim. Preenchi lacunas como quis, usando as palavras que imaginei. Frases soltas pelos dias guiaram meu caminho. Me perdi sozinho, sem deuses ou palavras, distante. Cadê meu coração? Me explica o que passou. Acho que enganei, não quero incomodar, é que acreditei que deuses lançam seus sinais. Entenda quem quiser, eu já não quero mais deixar meu coração abandonado assim. Preenchi lacunas como quis, usando as palavras que imaginei. Frases soltas pelos dias guiaram meu caminho. Me perdi sozinho, sem deuses ou palavras, distante.
seca me queima a alma, aperta o coração. Acho que enganei, não quero incomodar, é que acreditei que deuses lançam seus sinais. Entenda quem puder, eu já não posso mais deixar meu coração desesperado assim. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês. Uma hora tudo acaba. Eu vou terminar com uma música que eu gosto muito, que é a última música do meu penúltimo disco, que chama Pedaços, que conta uma história. E essa música chama Shot Relativo. A gente se vê aí pelo Facebook, na festa, tomando um vinho. Luiz Igreja, tamo junto. Uma salva de palmas para Luiz Igreja. Denise Bernardes. Ali nós temos Rodrigo, Rezende, Thiago Frazão. É nóis. Shot relativo. Ah, não vai embora não. Fica mais um pouco, faz o relógio parar. Tempo é relativo e pertinho de você a vida passa mais devagar. Ah, não vai embora não. Fica mais um pouco para o tempo demorar. Ah, não vai embora não. Fica mais um pouco, faz o relógio parar. Tempo é relativo e pertinho de você a vida passa mais devagar. Ah, não vai embora não. Fica mais um pouco para o tempo demorar. A gente tem o tempo todo errado, um futuro já passado, um presente que se apresentou como poesia, como coisa que sacia. Faz da minha noite o dia, deixa eu ser quem importou. Ah, não vai embora não. Troca de uma vez o tempo do meu coração. Ah, não vai embora não. Troca de uma vez o tempo do meu coração, vai. Ah, não vai embora não. Troca de uma vez o tempo do meu coração. Ah, não vai embora não. Troca de uma vez o tempo do meu coração. Ah, não vai embora não. Fica mais um pouco, faz o relógio parar. O tempo é relativo e pertinho de você a vida passa mais devagar. Ah, não vai embora não. Fica mais um pouco para o tempo demorar. A gente tem o tempo todo errado, um futuro já passado, um presente que se apresentou como poesia, como coisa que sacia. Faz da minha noite o dia, deixa eu ser quem importou. Ah, não vai embora não.